Irmãos, o profeta Isaías, é claro que ele tinha em mente o povo dele, tinha em mente a cidade dele, ele falava no Monte Sião, ele falava na cidade de Jerusalém, ele tinha, o coração dele estava preocupado com o que estava acontecendo com a sua igreja, com a sua família, com as coisas ao redor dele, com o povo dele. Ele não enxergava lá na frente a profecia messiânica que ele estava falando. É claro que nós sabemos que os profetas, eles olhavam o futuro, proferiam as palavras, as promessas de Deus. Aqui a gente tem algumas promessas, nós vamos meditar sobre elas, mas o próprio profeta não enxergava a graça de Deus, não enxergava a graça de Deus, que é Jesus em nosso meio. E todas as profecias, por mais messiânicas, claras que sejam, os profetas não enxergavam assim. Ele achava que estava falando tão somente para o povo de Israel, para aquele pessoal de Judá. Isaías era de Judá, ele entendia que Jerusalém era o alvo de suas profecias, mas na verdade a profecia estava falando para todo aquele que espera no Senhor. A palavra todo aqui vai além do judeu. É todo o ser humano, qualquer pessoa que espera no Senhor. É lógico que os profetas antigos não entendiam isso. Hoje nós olhamos para trás e entendemos isso. Um dos judeus, nasceu diferente, nasceu de uma forma diferente. Nós já estamos vendo que os hinos já estão apontando para o Natal, né? Já as leituras bíblicas já nos conduzem para a pessoa de Jesus. É sempre conveniente, mas é sempre bom nunca esquecer que o Natal é o ano inteiro, na verdade, nós celebramos Jesus o ano inteiro, e é claro, foi através de Jesus que todas essas profecias se tornaram concretas, realidade. Por menos que os profetas antigos tivessem visto, Jesus é a concretização disso. E depois de Jesus, como hoje nós podemos ver, essa profecia dizia respeito a todos nós, a qualquer pessoa que espere no Senhor. E é o que a gente vai olhar agora, procurar em cada um desses versículos que nós lemos, o que Deus tem reservado para mim, para você, para qualquer pessoa que espere em Deus. É claro que esperar em Deus significa confiar nele, significa depositar no Senhor a nossa esperança, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos que aconteça. Daí vem a ideia de esperar no Senhor, né? Então, quem espera no Senhor é aquele que confia no Senhor, que deposita o seu futuro na promessa do Senhor, que acredita que as palavras do Senhor são verdadeiras em nossas vidas, dignas de toda a nossa vida, de tudo que somos, e desviamos então toda a nossa atenção, a nossa confiança nas outras coisas para o Senhor. Essas promessas maravilhosas são exclusivas para esse tipo de gente, para aqueles que esperam no Senhor. E logo no início do texto nós vemos aqui no versículo 19 a primeira promessa do Senhor para aqueles que confiam nele, quando ele diz assim: tu não chorarás mais. É claro, irmãos, que esse choro aqui significa, ele representa a dor, o problema, a angústia, a tristeza, onde nós podemos entender que a promessa do Senhor para aqueles que confiam nele é a plena consolação. É a consolação diante das dificuldades, diante dos embates, diante das decepções. Elas não vão acabar, os problemas não acabam, né? A gente vê que ele ainda fala do pão, da tristeza, na água de amargura, os problemas continuam. Jesus deixou bem claro que no mundo nós teremos aflições, mas aqueles que confiam no Senhor enxergam diferente as coisas ao seu redor, e têm uma leitura diferente dos problemas e de suas soluções. E é por isso que aqueles que confiam no Senhor são consolados, são plenamente consolados, conhecem a paz de Jesus, conhecem a tranquilidade que só o Senhor pode proporcionar, mesmo diante de problemas, de encrencas, diante de decepções. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, a gente se debate, a gente se confronta com situações constrangedoras,
às vezes aparentemente destrutivas. A gente imagina, eu não tenho como superar o problema, e mesmo assim, mesmo diante das mais tristes situações, a consolação do Senhor é plena. A palavra de Deus diz: eu enxugarei as tuas lágrimas, não terá mais choro. Certamente os irmãos mais maduros na fé, mais antigos, já tiveram experiências de grandes aflições, de grandes dificuldades, às vezes de tristeza, de angústia, daquele aperto no coração, mas a paz de Jesus imperando sobre todos os outros sentimentos. É isso que este versículo está dizendo, que independentemente das dificuldades que nós venhamos a enfrentar, nós podemos ter a plena consolação do próprio Deus. É uma promessa dele, aqueles que confiam no Senhor. No versículo seguinte, no 20º, nós temos a segunda promessa para aqueles que esperam no Senhor e que confiam nele. Quando diz: os teus olhos verão os teus mestres. Esse versículo ele é muito especial, está no plural aqui porque era uma forma de valorizar e de tornar mais bonita a oratória, o discurso, mas é singular. E o mestre é um só, é Jesus, é o Messias, é aquele que o povo não enxergava ainda, e a promessa diz: vocês que confiam no Senhor vão enxergar o Messias, vão enxergar a salvação. Quem confia em Deus, a sua vida vai viver para sempre, não vai conhecer mais a morte. A morte, tal como conhecemos, ela se torna um fator meramente físico, que é desprezível na vida do crente. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver crentes no momento de sua morte, às vezes no leito de morte, cantando, louvando a Deus, em paz, em alegria. Um certo senhor, eu estava vendo ele no último dia, estava no leito que não sairia mais, e eu sentei junto da cama dele e perguntei, e aí? Ele tinha aceitado a Jesus algum mês antes, pouco tempo antes da morte, muito doente, e eu sentei, ele já quase não reagia mais. Eu sentei perto da cama dele e disse: e aí, o irmão está firme? Ele já só fez assim com a mão, bem-humorado, alegre, no momento de se encontrar com Jesus, feliz, porque ele sabia o que ia acontecer. Quem confia e espera no Senhor sabe o que vai acontecer depois da morte, não teme mais as aflições. Todo mundo fala uma tal de agonia da morte, né? Não sabemos mais o que é isso, não existe, isso não é mais real para quem confia no Senhor, é uma promessa dele. Os nossos olhos vão ver a salvação, vão conhecer o Filho de Deus, que nós vemos hoje, sabemos como se cumpriu. Jesus veio entre nós, esteve entre nós e nos salvou, e todos nós temos acesso a essa salvação quando confiamos em Deus. No versículo seguinte, 21, nós temos a terceira promessa do Senhor, para aqueles que confiam e esperam plenamente no Senhor. Quando nós vemos andar por Ele, diz: mesmo que a gente se desfie, mesmo que a gente balance, mesmo que a fé enfraqueça, o profeta disse, nós vamos ouvir uma voz suave atrás do ouvido, dizendo: este é o caminho, siga ele. Nós temos a direção do Espírito Santo, algo que nunca aconteceu, somente depois que Jesus veio e completou a sua obra. Nós conhecemos bem a história do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo chegou aqui na terra, ficou com os crentes e ficará entre os crentes, no coração de quem aceita Jesus, até Jesus voltar. Depois a gente não sabe o que vai acontecer, a Bíblia não diz. Mas até lá, nós temos a consolação do Espírito Santo, a sua direção. É o que nos garante, irmãos, tomarmos decisões acertadas, escolhermos coisas certas, porque nós somos
enganosos, nosso coração é enganoso. Nós podemos nos equivocar, o próprio texto nos diz, ainda que nos desviemos, podemos nos desviar, mas aquele que confia no Senhor é provido da direção do Espírito Santo, do socorro do Senhor, para garantir que o nosso próximo passo seja conforme a vontade de Deus. Mesmo que não entendamos como, às vezes a gente não, a nossa sabedoria é muito pequena diante do nosso futuro, diante das nossas escolhas, nós não conhecemos o desdobrar do que vamos decidir, mas o Senhor conhece, Ele sabe dos nossos passos futuros, e o Senhor pode nos orientar em relação à nossa vida futura, ao nosso dia de amanhã, à nossa semana que vem, aos nossos desafios no futuro. É um privilégio exclusivo para aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor, aquele que tem a sua confiança no Deus poderoso. Aí no versículo seguinte nós encontramos ainda outra promessa, às vezes difícil de entender, né? Quando ela diz: e terás por contaminados a prata, o ouro, as coisas preciosas da terra, as coisas que nos aprisionam na terra, se tornam coisas desprezíveis. O apóstolo Paulo disse: essas coisas que antes eram importantes, hoje eu tenho como refúgio. Os valores da terra perdem a sua posição na nossa escala de valor, porque nós passamos a conhecer, quem confia em Deus passa a conhecer os verdadeiros valores de estar vivo, e passa a desprezar as coisas que antes eram tão importantes. E além disso, quando fala em ídolos, em estátuas, nós entendemos aqui a imagem de todo o pecado. Nós passamos a desprezar as coisas que nos aprisionam no mundo. O pecado que nos aprisiona, que nos escraviza, que pode nos dominar, que tantas vezes nos faz balançar na fé. E a nossa força está justamente no Senhor, em quem confiamos. Mas é claro que nós precisamos confiar em Deus, esperar em Deus. E por fim temos a última promessa. Foram quantas? 5 promessas. A última promessa para aqueles que esperam no Senhor, que está no versículo 23, que fala de abundâncias, fala de segurança alimentar, que isso representa o nosso galardão, as coisas do futuro que nós vamos ter espiritualmente. O nosso prêmio por hoje, aqui na terra, entregarmos nosso destino, os nossos caminhos ao Senhor. Nós vamos ter uma compensação, a segurança está no futuro espiritual de todos nós. E finalmente, queridos, conscientes das promessas do Senhor, exclusivas para aqueles que esperam no Senhor, nós voltamos lá para o versículo 18, onde o versículo começa com a mesma expressão de espera, só que no lado oposto. O Senhor esperando. O Senhor espera de mim e de você a nossa decisão de confiar nele. O Senhor espera que as nossas vidas sejam entregues a Ele completamente, sem nenhuma reserva, sem nenhum tipo de falta, sem nenhum tipo de medo, mas inteiramente dedicado ao Senhor. O Senhor está esperando por você e por mim, pela nossa decisão integral, nossa vida completa em suas mãos, porque o que Deus espera de mim e de você é a totalidade do nosso coração. O Senhor espera que isso aconteça com as suas misericórdias, com as suas bênçãos prontas para derramar sobre todos aqueles que esperam nele, mas de forma total, integral, sem nenhum resto, sem nada deixar para fazer depois, mas hoje, no momento que temos, olharmos para o Senhor e entregarmos a Ele inteiramente o nosso futuro, nossos projetos, nossos sonhos, as coisas que nós desejamos, as coisas que nós esperamos, estão nas bênçãos do Senhor. E o Senhor espera então que eu e você tomemos a decisão ao lado dele,
de entregarmos a Ele inteiramente as nossas vidas, para podermos usufruir de todas as promessas, de todas as bênçãos, todos os benefícios exclusivos para aqueles que confiam plenamente no Senhor. Amém? Então vamos encerrar nossa meditação orando, mostrando aos